Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Brasil Cultura Invisível. A nossa reflexão de hoje é sobre as divindades, as diversas formas de conhecimento, as várias formas de cultuar as divindades. No entanto, é sabido que há diversas divindades e cada ser busca a sua divindade, a melhor que lhe agrada, a melhor que lhe assiste. Nós vamos então nos perguntar no dia de hoje: o meu pensamento é certo? A minha fé é a verdadeira? A fé que eu professo é a única verdadeira? Ou é a fé do outro? Deus está aonde? A divindade está aonde? Há diversas divindades? Hoje vamos então tratar deste assunto. O que é a religião? Para que serve a religião? Tudo que a divindade é religião? Mais uma vez, então, nós trataremos sobre este assunto. A religião exerce influência sobre a vida de todo homem e de toda mulher. A religião está presente em toda a sociedade humana. Voltemos-nos para as primeiras sociedades e encontraremos referências religiosas através de símbolos, simbologias nas ruínas arqueológicas, mostrando os rituais que estes povos realizavam. Se pegarmos a pré-história brasileira, encontraremos a Gruta do Padre, primeira escavação no estado de Pernambuco, pertencente ao povo Pancararu, que as escavações datam ali de 6.000 anos. Ou seja, o que foi o material arqueológico tirado da gruta datam de 6.000 anos. Os primeiros habitantes daquela região usavam a gruta, que depois ficou conhecida como Gruta do Padre, como um segundo cemitério. Ou seja, os corpos eram queimados obedecendo a um ritual. Depois de queimados esses corpos, eram depositados dentro dessa gruta. Aqui nós temos uma fé, nós temos uma crença, nós temos também um ritual. O ritual era queimar os corpos fora, depois depositar os ossos dentro desta gruta. A religião sempre teve e terá lugar na vida dos humanos. Por quê? O humano tem a necessidade sempre de voltar-se para a divindade. Estudar a religião é abrir-se, é despir-se, é tirar esse véu que muitas vezes atrapalham a nossa visão. Ver a religião como ela é, ver a crença do outro como ela é antes de tudo respeitar o ser humano. A religião em si significa ligação entre o natural e o sobrenatural. Para as crenças ocorrem através da natureza e de seus antepassados, sábios com suas práticas ancestrais,
através dos ritos e passagens, vários, claro, cada povo, cada crença tem o seu rito de passagem ou os seus ritos de passagens e de práticas litúrgicas. Também não esquecendo da tradição oral e a tradição escrita, que é ou que compõe o código litúrgico. A ligação com as divindades ocorre também através dos líderes religiosos, dos sacerdotes e das sacerdotisas, através dos seus ritos. Na liturgia ritualística, ocorre o laço humano e as divindades, ou a divindade. Como que acontece essa troca entre o humano e a divindade? Através do culto, através da sua liturgia, através do seu rito. Em todas as religiões há o sagrado, o que é apresentado do sobrenatural, que se faz presente. Pode ser simbolizado por uma pedra, por um animal, por uma planta, pela água, pelo fogo, pelo vento, pela fumaça, por uma planta que significa algo fora do normal ou de outras simbologias. O que nós vemos é que o sagrado ele se estende por diversas crenças e diversas formas. Por exemplo, a pedra. A pedra ela significa o quê? Aonde que a religião está calcada em local seguro, firme. A pedra fundamental, quando vai iniciar um templo, se coloca uma pedra. Quando encontra também uma ciência, aqui estamos falando do catimbó, dos povos indígenas, que geralmente a divindade ou o encantado oferece para ele uma semente, e a semente é uma pedra, que significa a semente da ciência, da sabedoria. Aqui é uma simbologia também, quando que cada fé está calcado na sua simbologia. A autoridade eclesiástica é a ponte que liga o humano para com o divino. Quem é que faz a ligação do cristianismo? Quem é que ora? Quem é que leva as preces? Quem é que pede a Deus, a Jesus? Quem é que no catimbó faz também os pedidos? É quem recebe essa demanda. Na Umbanda, no Candomblé, quem recebe a demanda? Quem orienta? Quem vai estar adiante do povo organizando o povo? A divindade vem, as divindades vêm. A divindade ou as divindades estão próximas do povo, não distante do povo. Quem faz essa ligação, o humano com o divino, é o sacerdote, é a sacerdotisa, é o pastor, é o líder que conduz o povo para uma experiência para com o divino. No Brasil, há uma multiplicidade de religiões e cada uma tem o seu valor. Cada um professa a fé que melhor lhe convém. Há, no entanto, as três maiores religiões do mundo professam uma fé monoteísta, ou seja, a fé em um único Deus. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Para essas três religiões, não há Deus fora de Deus. Há um Deus único. Aqui citamos Isaías 45, versículo 5, quando que diz: Eu sou o Senhor,
e não há outro fora de mim. Não há Deus. Ou seja, Isaías está dizendo que não existe Deus fora de Deus. Se pegarmos outra tradução, vai dizer para nós: eis que eu sou Yahvé, o Senhor, e não existe nenhum outro. Além da minha pessoa não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Então vemos que o cristianismo, o islamismo e o judaísmo são monoteístas. Muitas vezes nós confundimos o cristianismo com igreja. No entanto, é sabido que todo aquele que acredita em Jesus é cristão. Muitas vezes, pela ignorância, nós pensamos que o templo seja atribuído religião. Religião é aquela fé que você deposita na divindade ou nas divindades. Se Jesus Cristo é aquele que ensina e tem diversos seguidores, aquele que professa a fé em Jesus, este é cristão. Já o islamismo diz também: Alá é o nome próprio de Deus. Segundo o Corão, ele é o único Deus, Criador do universo e juiz da humanidade. Para o Islã, não há Alá fora de Alá. Não há Deus fora de Deus. Também nós vemos que no judaísmo, eles também diz que não há Senhor fora do Senhor, ou não há Jeová fora de Jeová. Ou seja, não há Deus fora de Deus. A minha intenção não é apenas falar das 3 maiores religiões, e sim falar de forma geral do ser religioso. Cada um pratica a sua crença. Cada um vive conforme a sua fé. Porque não existe como medir fé de ninguém. Vivamos a nossa fé, porque é nossa. E não tem como dizer que alguém tem. Outra coisa de extrema importância é: não existe fé superior ou fé inferior. Cada um tem a sua fé e acredita naquilo que é conveniente. Muitas vezes, a nossa ignorância faz com que nos afastemos do outro. Muitas vezes, a nossa ignorância faz com que o outro seja deixado de lado e esquecemos o grande amor que aquela pessoa tem para conosco. Ou esquecemos também o quanto que aquela pessoa é capaz de amar. A Constituição Federal do Brasil de 1988, no seu artigo 5º, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias.
a Constituição, garante a todo brasileiro a professar a sua fé. Sabedores que somos livres para professarmos uma fé sem corrermos risco de perseguições pela lei. No entanto, nós sabemos que há muitas pessoas por aí que, em nome da divindade a qual ele crê, procura destruir aquele que não professa a mesma fé. Isso é crime. Nós devemos respeitar a todos. A partir dessa reflexão, nós podemos então pensar que a religião está diretamente ligada às diversas formas culturais, à economia, à maneira de ser também de um povo. Cada tradição deve ser respeitada na sua essência e na sua forma de ser. Cada um tem o poder de escolha de professar aqui no Brasil a fé que quer. Não podemos esquecermos que o Brasil, na sua composição, na sua formação, foi pautada no cristianismo. Mas mesmo assim, a Carta Magna do Brasil não determina que todo brasileiro professe o cristianismo. Recordemos o que diz no artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos, às suas liturgias. Espero ter ajudado na reflexão sobre as questões religiosas. Muito obrigado. Dê sua curtida no nosso canal Brasil Cultura Invisível. Inscreva-se também, assim fazemos com que o nosso conteúdo chegue a tantas outras pessoas. Muitíssimo obrigado. Até a próxima.